Amém, queridos. Glória a Deus. Abra comigo a palavra. Livro de Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, do versículo 46 em diante. Marcos 10, do 46 em diante. Aleluia. A palavra de Deus diz assim: Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, só estou arrumando aqui, querido, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se. E ele, porque ele está o chamando. Então ele, lançando sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Jesus disse: O que quer que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a sua visão e seguiu Jesus pelo caminho. Feche seus olhos, querido. Vamos falar com o Pai. Senhor, nós bendizemos o Teu nome neste momento. Glorificamos, exaltamos, porque Tu és o Senhor. Tu és o Senhor e não há outro igual. Ninguém há como Tu. Neste momento, eu peço que a presença do Teu Espírito Santo esteja sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos negócios, sobre as nossas emoções, a nossa saúde, e que o Teu reino venha ser implantado dentro dos nossos corações, porque, meu Deus, nós queremos todos os dias, de uma forma constante, viver a Tua boa, perfeita e agradável vontade em nossa vida. Assim nós oramos e pedimos a revelação da Tua palavra nesta noite, para a glória do Teu nome. E a igreja diz: Amém. Glória a Deus. Eu quero falar hoje sobre conhecer Jesus. Quando lemos esse versículo, talvez já venha na cabeça: o pastor já vai falar sobre milagre, porque Bartimeu era cego. Não quero falar sobre o milagre de Bartimeu. Nós devemos ficar atento com a história de Bartimeu em algo muito profundo e muito importante. A Bíblia fala que Jesus estava com seus discípulos a caminho de Jericó, e no caminho, sentado à beira da estrada, existia um cego que cotidianamente ali pedia esmolas, e o nome dele era Bartimeu. Bar, porque a palavra Bart significa filho ou filha, e Timeu porque é o sobrenome da família, filho de Timeu, ou alguém da linhagem dos Timeu, que era um nome, um sobrenome de família, muito importante a princípio, segundo os estudiosos daquela época. Ou seja, Bartimeu era como se fosse um mendigo, que é mendigo, é cego, é deficiente, mas porém descendente de uma família muito respeitada na região. O que aconteceu na vida de Bartimeu ninguém sabe, porque ele se tornou, além de ser deficiente visual, uma pessoa revoltada, e saiu da casa dos seus pais, da sua família, para viver na rua. Mas algo nos deixa a entender a profundidade sobre relacionamento aqui. A Bíblia fala que Jesus estava passando e Bartimeu, o cego, ouviu dizer: olha, vem Jesus com aquela multidão.
E ele começa a gritar de longe para que Jesus tivesse misericórdia, olhasse para ele, para que Jesus interferisse na situação que ele estava passando. E a Bíblia diz que na hora que Jesus estava passando, ele parou, e com ele toda a multidão parou. E ele diz que alguém estava clamando ele. Então uma das pessoas disse para Bartimeu: vá, o mestre está te chamando. Ele parou para te ouvir. E Bartimeu dá um pulo, um salto, corre até Jesus. E você vai para me explicar como Bartimeu, sendo cego, deu um pulo e saiu correndo e foi parar em Jesus, eu não sei. Mas ele foi parar em Jesus. Agora, o que nos deixa a pensar nessa situação é que, segundo alguns estudos, quando Jesus chega e para, e Bartimeu se aproxima de Jesus, a pergunta de Jesus é: o que queres que eu te faça? O que você precisa que eu faça? Bartimeu, ele dá uma resposta que na nossa Bíblia clássica está assim: eu quero ver. Mas segundo alguns estudos, a palavra usada mais próxima do original não é eu quero enxergar ou ver. A palavra em hebraico, que é uma língua morta usada, na verdade era eu quero te ver. Bartimeu não estava procurando ser curado da enfermidade, mas Bartimeu queria a chance de ver aquele que ele tanto ouviu falar. Ele queria somente conhecer Jesus. E esse é o tema que eu quero tratar hoje. Quando conhecemos a Jesus. A única coisa que Bartimeu queria era ver Jesus. Ter a oportunidade de ver alguém que fez tantos milagres, que curou enfermos, que transformou vidas, que mudou histórias, que tinha nos seus lábios uma palavra de vida eterna. Bartimeu só queria ver Jesus. Por quê, queridos? Tem uma coisa que o cristão muitas vezes não compreende. Quando eu conheço Deus, eu tenho acesso aos milagres dele. Tem muita gente que quer milagres sem conhecê-lo. Tem muita gente que quer viver providências sem ter intimidade com Deus. Quer receber a cura sem ter um contato espiritual. Quer transformação no casamento sem deixar Jesus mudar a sua história. Bartimeu só queria um relacionamento com ele. E por surpresa, ele sai com relacionamento e com milagre. Lembra uma vez eu disse que a gente se acostumou a entrar na fila do milagre, da bênção. O cristão brasileiro se acostumou a correr atrás da bênção, ao invés de correr na fila da graça, da cruz, da salvação. Tem algumas frases no Face, eu ouvi uma que dizia assim, não é uma frase, mas é uma imagem com duas igrejas: a igreja do milagre, a igreja que fala do milagre, e a igreja que fala de salvação. A igreja que falava sobre milagre, filas e filas assim. A igreja que pregava sobre salvação, meia dúzia no culto. Mas isso nos faz refletir: o que as pessoas estão interessadas? Em Deus ou naquilo que Ele tem para oferecer? Ou os benefícios que Ele tem para oferecer? Eu coloquei de volta hoje uma frase, mandei para algumas pessoas, de uma pregação que eu ministrei, acho que há uns 6 meses atrás, que diz assim: quando vamos à igreja em busca de felicidade, na verdade não estamos buscando a Deus, estamos buscando a nossa felicidade. E é isso. Quando buscamos a felicidade, nós não estamos buscando a Deus, estamos buscando a nossa felicidade. Mas quando se busca a Deus sem interesses por benefícios,
nós ganhamos todas as vantagens de um filho de Deus na terra. É muito melhor buscar Deus. Como diz aquela canção, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Por que Ele tem sempre que fazer? Sendo que talvez Ele não quer fazer. Ele é Deus. E ninguém está sendo injustiçado se Ele não fizer, porque você não pediu para viver e Ele te deu a vida, você já está em grande vantagem. Talvez nem a terra viria e você teve a chance de vir, eu tive a chance de vir, já estamos em grande vantagem. Já ganhamos aquilo que nem merecíamos. Então se Ele não fazer, Ele continua sendo Deus no trono dEle, com toda a glória, com toda a autoridade. Nós não podemos barganhar Deus com milagres, com aquilo que é o nosso interesse, porque nem todo interesse nosso é o do Senhor. Nem todo projeto nosso é o projeto de Deus. Mas o que faz o homem barganhar com Deus, querido? A falta de conhecimento de Deus. Quanto mais eu conheço, mais eu sei qual é a tua vontade. Não é isso que diz em Romanos 12? Transformai os vossos entendimentos. Transforme o vosso entendimento. E busquem entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida. Busque o conhecimento, conheça Deus. Aí então, tudo aquilo que é de Deus para a tua vida vai ser revelado. Mas nós estamos buscando o nosso interesse e querendo agora que Deus mude os planos dele. Senhor, muda o seu, porque o meu eu já sei qual que é. Então agora Deus tem que mudar os planos dele, porque ele tem que cumprir o meu, não dele. E quando Ele diz não para a gente em alguma coisa, a gente fica, mas Senhor, aí tem aquela barganha do cristão, eu sou dizimista fiel, eu não sei o que, eu não falto no culto, eu sirvo, eu vou na célula, eu participo de todas as programações, e aí nós queremos botar Deus na parede. Mas tudo isso, querido, é consequências de um filho que não conhece de fato o teu pai. Então esse filho sempre se acha injustiçado, porque o pai não deu aquilo que ele queria, e muitas vezes faz birra. Conhecer a Deus é o segredo da intimidade, da proximidade, da comunhão. Mas não só Bartimeu queria conhecer a Deus. Nós pegamos o exemplo de Jó. E se você olha toda a história de Jó, a Bíblia fala que era um homem fiel, um homem de um grande caráter, se desviava do mal, e sacrificava a Deus diariamente, tanto por ele como para os filhos, ele sacrificava. A Bíblia fala de um homem de um caráter muito bonito, de uma postura, de um homem muito santo. Sabe que o perigo que eu acho, o perigo da muita santificação, chama orgulho. Quando a pessoa se acha muito santa, não que você não tenha que se santificar, melhorar a cada dia, mas tem gente que roga ter uma santidade que não existe na terra. Sabe aquele meio que arcanjo, e a gente até brinca, irmão, está saindo uma asinha nas suas costas, vai voar, virou anjo. Mas querido, quando a pessoa se roga muito santo, e Jó carregava essa fama, tanto na terra era conhecido, como nos céus. Deus apresenta a ficha para o diabo de Jó. Está vendo meu servo Jó? Olha aí. Só que, queridos, todo excesso de santidade traz para muitos, se não souberem lidar com isso, orgulho, um orgulho interno. Tipo, Deus fala comigo. Esse é o orgulho que dá medo, porque muitas vezes esse orgulho pega profetas, não é verdade? Porque é comigo que Deus fala, porque é meu intermédio que Deus diz, porque Deus me mostrou, porque Deus isso, porque Deus... E Deus fala com ele, menos com o resto da humanidade. Tudo e todas as coisas Deus fala com ele. Então eu olho para Jó, um homem que de fato era bem religioso, como diz.
os antigos. Mas quando Jesus vem à terra, também ele pega uma Jerusalém, uma Israel bem religiosa, e a religião estava muito forte naquela época. Tão forte que os homens andavam numa fidelidade para alguns preceitos, mas para outros, eles negligenciavam. Como diz Jesus, eles coavam um mosquito, mas engoliam o camelo. Na época de Jó, da mesma forma, Jó estava num nível de santidade muito grande, mas pouco relacionamento com Deus, porque santidade não indica que eu tenho relacionamento com Ele. A santificação é para mim, mas o relacionamento é entre o homem pecador e Deus. E o que acontece com Jó? A Bíblia fala que Deus permite que o diabo toque nele, acontece toda aquela tragédia, ele começa a questionar Deus. Quando ele começa a questionar Deus, Deus lança 37 perguntas-chave para Jó, que destrói o argumento dele. Depois que Deus lança 37 perguntas, e uma delas é: Jó, onde você estava quando eu estabeleci os fundamentos da terra? Aí Jó se calou, falou: agora não tenho mais o que eu questionar. Quem era você, Jó, quando eu fiz a terra? Para você querer reclamar de alguma coisa. Só que no versículo 42, o orgulho de Jó já tinha caído por terra. Então Deus agora começa a se revelar para Jó, porque Jó era santo, mas não conhecia Deus. E no versículo 42 ele diz assim: antes eu só te conhecia de te ouvir falar, mas agora eu te conheço face a face. Mudou tudo. Tem gente que está 20 anos na igreja, participa de tudo, mas nunca teve um face a face com Deus. É como um filho de pastor que nasceu dentro da igreja, e a gente já conversou com vários, e todos eles dizem assim, no UDF, né, Marcel, que você pegou um relato de alguns filhos de pastores lá dentro, que eles, aquela pergunta-chave: como você conheceu Jesus? Porque uma coisa é nascer sendo filho de pastor, outra coisa é ter uma experiência com Deus, que a partir daquela experiência, é como se fincasse uma estaca, o antes e o depois. Agora de fato eu conheci Jesus. Porque não é porque está dentro da igreja que já conhece, querido, é preciso uma experiência diferente com Ele para de fato conhecê-lo. Então nós olhamos para Jó e vemos um homem cheio de santificação própria. E realmente ele era certo em tudo que ele fazia. Mas porém dentro dele já existia um sentimento dizendo assim: eu sou Jó. Sabe aquela pessoa que Deus dá graça para ela prosperar, ou Deus dá graça, o dom do talento dele multiplicar recursos, e ele diz assim: foi eu que ajudei aquele irmão, viu, fulano? E Jesus disse que a mão direita dá, que a esquerda não veja. Esse já é um sinal de um orgulho que já está dominando a alma daquele bom irmão, mas que pode se tornar muito ruim no futuro. Essa foi a queda, na verdade, de Jó. Jó caiu dentro dele mesmo, dentro dos seus próprios conceitos, e Deus permitiu que tudo acontecesse para que ele enxergasse que ele não era tudo aquilo, mesmo fazendo tudo certo. O orgulho dentro dele tinha que ser abatido, por falta de conhecer de fato o seu Criador. Por isso tem a necessidade de conhecer a Deus, querido. Por isso nós temos a necessidade de se aproximar de Deus, a ponto de relacionarmos com Ele, para que vir à igreja não se torne um ritual, mas sim uma oportunidade de adoração que nós temos na semana. Se tornar um ritual, querido, o sentar na cadeira não tem sentido. O ouvir as pregações do pastor Maciel, Marcel, Odinei, seja quem for que vai ministrar aqui, não tem sentido. Mas quando se torna uma oportunidade de falar com o meu Pai, faz todo sentido vir ao culto. Mas eu posso olhar também para Paulo. Abra comigo Filipenses 3:10. Filipenses 3,
10. Eu vou ler um pouquinho antes. Do 3, eu vou ler do 7 ao 10. Filipenses 3, do 7 ao 10. A palavra diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Versículo 10. Eu quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos. Eu quero ler isso de novo. Versículo 10. Eu quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos. Querido, estamos falando de Paulo. Paulo está dizendo nessa carta aqui: eu quero conhecer Cristo. Sabe quando foi escrito a carta aos Filipenses? Carta aos Filipenses foi escrito cerca de 65 depois de Cristo. Foi a última carta paulina escrita. Ele já estava encarcerado, preso por causa de Cristo. Então agora ele vai e escreve assim: olha, eu quero conhecer Cristo. Peraí, pastor, se fosse um novo convertido, eu entender. Ele quer conhecer Jesus, porque de fato ele não conhece ainda, tal. Mas estamos falando do maior apóstolo de todos os tempos, o homem que marcou o evangelho aos gentios, Paulo. Na velhice, preso, esperando ser condenado à morte por Cristo, ele disse: eu quero conhecer Cristo. E muitas vezes a gente acha que conhece. Nós achamos que, não, eu conheço Jesus, tenho intimidade com ele. E Paulo está dizendo assim: olha, a única coisa que eu desejo agora, eu já guardei a minha fé, agora eu quero conhecer Cristo. Mas conhecer em que? Olha o que ele diz: eu quero conhecer Cristo em duas situações: o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos. Eu quero conhecer de fato o meu Senhor, participando nessas duas coisas, da comunhão do seu sofrimento. Ele está dizendo assim: eu quero conhecer o Jesus homem que sofreu, o Cristo carne e osso, como eu e você, que sofreu, que não foi Deus, foi Cristo, foi homem, o carpinteiro de Nazaré, o filho do José e da Maria. Eu quero conhecer esse Cristo homem, que também em Filipenses 2,10 ele diz assim, que ele deixou toda a tua glória, sendo como Deus, deixou de ser igual a Deus para ser um homem, para sofrer tudo que um homem sofreria na terra. Paulo está dizendo: eu quero conhecer este que sofreu, o Cristo que sofreu, aquele Cristo que chorou quando olhou para Jerusalém e seu pecado, aquele Cristo que também chorou quando ouviu dizer que um amigo morreu, faleceu, Lázaro. Eu quero conhecer esse Cristo homem, aquele que ajudava os pobres, aquele que estendia as mãos para o necessitado. Eu quero conhecer esse Cristo que aguentou tudo que ele aguentou por amor a mim. Mas eu também quero conhecer, olha o que ele disse: o poder da sua ressurreição, aquele Cristo da ressurreição. Eu quero conhecer o Cristo, Filho de Deus também.
aquele que venceu a morte, aquele que venceu o diabo, aquele que venceu a condenação, aquele que pagou um alto preço da cruz do Calvário, aquele que nos deu a vitória, aquele que transforma casamento, vidas, aquele que transforma futuros, aquele que muda a história de um homem e de uma mulher, aquele que deu vida eterna mesmo quando não merecíamos ter vida eterna. Eu quero conhecer Jesus. Por que, queridos? De fato, na caminhada cristã, só uma coisa nos importa: relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. Se nós abrimos lá no livro de Coríntios 13, perdão, Coríntios 11, do 23 em diante, que vai falar da Santa Ceia. Eu quero até ler contigo. Vamos ler. Dá tempo. A Bíblia é bom. 1 Coríntios 11, do 27 em diante, que diz assim: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e contra o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernimento o corpo de Jesus, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando porém somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, darei instruções a vocês. É o caso da ceia. Paulo fala assim: olha, muitos estão condenados e dormem até hoje, porque comem e bebem sem discernir o corpo. Não é porque pecou, é porque não discerniu o corpo. Está na Bíblia. Nós vivemos uma cultura passada da igreja antiga que falava assim: se você falou mal de alguém, não toma ceia. Não. Se a ceia, o suco é o sangue e o pão é o corpo, ué, para que serve o sangue de Jesus? Para purificar o nosso? O nosso? Então, se eu não tomo do sangue, eu não sou purificado do pecado da minha semana inteira, do meu mês inteiro, que eu estou carregando a culpa até hoje. O sangue vem e... aí alguém fala assim: se você pecou, não toma o sangue. Então continua na condenação. Mas o que Paulo está dizendo? Aquilo que todo mundo interpretou errado a vida inteira. Ele está falando sem discernimento. Não toma sem discernir o corpo. O que é discernir? Sem entender o que é o corpo. Por quê? Porque Paulo está exortando o povo, porque eles levavam a ceia para a igreja, cada um levava o seu pão. E aqueles que tinham mais dinheiro compravam de sacola, um pãozão lindo. E eles comiam com as suas crianças, seus filhos. E do lado tinha irmãos que estavam sem dinheiro, pobre, e não conseguiu comprar o pão aquela semana para fazer a ceia em comunhão com a igreja. E eles não davam nada para o irmão. Aí Paulo está dizendo: que lindo que vocês estão fazendo. Isso é o corpo de Cristo, aonde um tem tudo e outro não tem nada. É isso que Paulo está dizendo. A falta de conhecer Deus não nos faz entender o que é o corpo de Cristo. Sabe, porque a ceia antiga não tem nada a ver com essa ceia cotidiana de hoje, querido. Essa ceia aqui não tem nada a ver com isso aqui. A ceia antiga era janta, porque o nome ceia significa janta. Até em espanhol é isso aí, é cena. Ceia, cena. É janta. Então eles jantavam juntos. Que claro, o pão é a comida tradicional dos judeus. Então a gente faz com pão por uma questão de tradição, mas pode ser arroz e feijão também. Pastor, vamos fazer uma ceia em casa? Opa, vamos lá. Suco de uva, já abençoou, e a gente... a comida é o corpo e o suco é o sangue. É bom, meu irmão. É simbólico, não transforma em sangue, pode ver que é uva. É um símbolo de fé.
E a janta do judeu era vinho e pão. Mas o crente aprende isso aí? Não aprende. Porque não lê a Bíblia. Então, queridos, então Paulo está dizendo aqui, olha, pois quem come e bebe sem discernimento o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Ele está falando, olha, descubra o que é ser corpo de Cristo. Entenda isso. Ser o corpo de Cristo é quando alguém ao seu lado está precisando de ajuda, você estende a mão. Ser o corpo de Cristo é tudo aquilo que Jesus disse: estive preso, não fosse me visitar, estive doente, e tudo aquilo que... tive frio, você tem 2 casacos, não me deu nenhum. O corpo é quando um membro sofre, todos sofrem junto. Vocês não estão entendendo o que é o corpo. Cada um está cuidando só da tua vida. Isso não é o corpo. O corpo é todo mundo entender se há necessidade entre os irmãos. Gente, tem alguém precisando aqui de um guarda-roupa? Eu vou trocar o meu, glória a Deus, Deus me deu um mais novo, mas eu estou doando o meu que é usado, mas está ótimo. Tem alguém precisando? Isso é o corpo. Claro, querido, eu não tenho nada contra quem precisa vender para fazer um dinheirinho, porque talvez tem que vender os móveis um pouquinho mais usados. Mesmo quando ganha um novo, acontece, né? Mas na maioria dos casos você pode abençoar uma próxima pessoa, porque Deus já te abençoou com algo melhor. E sabe o que a gente faz? Bota no grupo assim, ó, estou vendendo. Não vende não. E depois a pessoa vem dar testemunho no altar, falando assim, Deus me abençoou, pastor, com a mesa nova. E a mesa velha? A gente pergunta, né? E a mesa velha? Ela vendeu. Ela não abençoou ninguém. Não, ela vendeu. Ela fez dinheiro. Essa pessoa. Sabe o que entendeu o corpo de Cristo? Que nós não agimos como o povo lá fora age. Nós temos e somos que agir de forma diferente. Entenda que toda bênção que vem passa sobre a minha vida. Me deixa bem, glória a Deus. Mas é para fluir. Eu não posso trancar o canal. Eu não sou uma lagoa, eu sou um rio fluente. Não sou uma lagoa que a água cai e fica ali, morre ali. Não, nós somos como um rio. Passa por nós, mas abençoa muitas outras pessoas. Abençoa muitas outras cidades, abençoa muitos outros povos. Nós somos como um rio. Jesus disse, e fluirá água viva. Como de um rio, uma fonte que jorrará para a vida eterna. Você é fonte que tem que jorrar para a vida eterna nessa terra, em Nova Mutum, no Mato Grosso, no Brasil e no mundo, para a glória de Deus. Então o grande problema aqui é discernir o que é o corpo. O que é o cristianismo? O que é ser um cristão? A grande temática aqui de Paulo é essa. Enquanto vocês não discernir o corpo, vocês vão sofrer. Enquanto vocês não entenderem o que é ser igreja, não vai mudar nada, vocês vão sofrer. Por quê? Porque a igreja de Atos, a Bíblia fala que ninguém tinha falta de nada, porque todos tinham tudo em comum. E eles supriam as suas necessidades uns aos outros. E a igreja multiplicava, crescia, a fé crescia e multiplicava os irmãos. E ninguém tinha falta de nada, por isso havia um discernimento. O que é o corpo de Cristo? Se eu não conheço nem Cristo, muito menos eu conhecerei o que é o corpo do Senhor. Eu quero orar com você neste momento. Se coloque de pé neste momento, queridos. Aleluia, Jesus.